Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa playlist de conteúdos gratuitos aqui no YouTube. No Direção Concursos, nossa missão é democratizar o acesso à educação de qualidade, ajudando concurseiros de todo o Brasil a se prepararem para alcançar seus sonhos através da carreira pública. Nosso compromisso é oferecer conteúdos completos, acessíveis e que realmente façam a diferença na sua jornada de estudos. Nessa playlist, você encontrará uma seleção de vídeos essenciais para a sua preparação. Vamos abordar conteúdos fundamentais, com explicações didáticas, práticas, diretas, sempre com foco em otimizar seus estudos para o concurso que você deseja. Esse conteúdo foi preparado para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para seguir firme rumo à sua aprovação. Estamos aqui para ajudar você em cada etapa desse caminho. Boa sorte e bons estudos! Pessoal, prosseguindo no nosso curso, nós vamos ver agora quais são as técnicas que a administração pública adota para se auto-organizar, para melhor distribuir os seus órgãos e as suas entidades, ok? Quais são essas técnicas? As principais delas e as mais cobradas em prova são essas aqui, ó: desconcentração e descentralização. Então aquilo, né? A administração pública, o Estado, possui uma série de competências que lhes são atribuídas pela Constituição. Tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da educação, tem que cuidar da economia, tem que cuidar da segurança pública. E como que a administração pública se organiza internamente para executar essas atividades? Como que a administração pública se organiza internamente para exercer a atividade, a função administrativa? Lembra que a função administrativa, ela contempla uma série de atividades: prestação de serviços públicos, fomento, exercício do poder de polícia, intervenção na propriedade privada. Então, como que a administração pública organiza internamente os seus órgãos e as suas entidades para o desempenho da função administrativa? Essas duas técnicas aqui, desconcentração e descentralização. Isso aqui cai bastante em prova, tá, pessoal? Saber as diferenças entre desconcentração e descentralização, saber as espécies de desconcentração e especialmente de descentralização. É isso que nós vamos estudar agora. Vem para a tela. Primeiro vamos falar, pessoal, sobre desconcentração. Ok? A gente já sabe as diferenças, né, entre órgãos e entidades. Quando eu falo em desconcentração, olha só, esse Ozinho aqui, ó, do desconcentração, depois a gente vai diferenciar com descentralização, que a letrinha de destaque é o E. Aqui no desconcentração, a letrinha de destaque é o O. Ok? E esse O nos remete ao quê? A órgãos, centros de competência. Nós já sabemos, né, que os órgãos são centros de competência que não possuem personalidade jurídica. Então, quando eu falo de desconcentração, eu estou falando o quê? Da criação de órgãos, ok? De órgãos públicos, porque nós estamos falando da criação de órgãos no âmbito da administração pública, ok? Então, desconcentração é o quê? É a criação de órgãos internos. A administração, as entidades políticas, né? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles recebem lá da Constituição uma série de atribuições e para o desempenho dessas atribuições, eles podem criar órgãos internos para melhor organizar o exercício dessas atribuições, né? Para melhor organizar o desempenho dessas atribuições. Okay? Então, a doutrina nos ensina que a desconcentração é uma técnica administrativa. Anotem aí, ó. A desconcentração é uma técnica administrativa para melhorar o desempenho de uma entidade. Ok? Então, quando nós estamos falando de desconcentração, olha só, nós estamos falando de só uma pessoa jurídica. Essa é uma característica que apresenta, que aparece muito nas provas, né? A desconcentração, ela ocorre no âmbito de uma pessoa jurídica, ou seja, vem aqui para a tela, ela ocorre no âmbito de uma entidade. Ok? De uma entidade, obviamente, nós estamos no âmbito aqui da administração pública, ela ocorre no âmbito de uma entidade pública, ou seja, no âmbito
de uma entidade política ou de uma entidade administrativa. Okay? Então, a entidade ela possui lá uma série de competências e, para o melhor desempenho dessas competências, ela se subdivide internamente em vários órgãos internos. Por exemplo, claro, a União. A União ela tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da educação, tem que cuidar da economia, tem que cuidar da segurança pública, tem que cuidar da previdência, tem que cuidar da infraestrutura, enfim. A União, que é uma entidade política, ela possui uma série de atribuições. E aí, para melhor desempenhar essas atribuições, ela cria órgãos internos. E aí ela vai nomear um chefe para cada um desses órgãos, e aquele chefe vai ser responsável por cada uma dessas áreas. E aí ela vai criar um Ministério da Educação, cria um Ministério da Saúde, cria o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, cria o Ministério da Infraestrutura e assim por diante. Cada um desses ministérios são o quê? São órgãos internos, centros de competência criados dentro de uma pessoa jurídica. Para quê? Para que essa pessoa jurídica possa melhor desempenhar as suas atribuições. Beleza? E aí cada um desses ministérios também se subdivide internamente. Porque para cuidar da educação, por exemplo, nós temos educação básica, nós temos educação superior, nós temos a pós-graduação. Então, lá dentro do Ministério da Educação existem também subdivisões internas, vários órgãos para criar ou para melhor cuidar de cada um desses ramos da educação. Okay? E esses órgãos internos, eles também têm a sua administração interna. Tem que administrar o seu pessoal, tem que administrar os seus bens. Então são criados ainda órgãos internos administrativos para cuidar dessas questões administrativas também. Ok? Então sempre que estivermos falando da criação de órgãos, nós estamos falando da desconcentração. Ok? Uma característica que cai bastante em prova é essa aqui, que a desconcentração ela envolve apenas uma pessoa jurídica. Ela acontece internamente dentro de uma pessoa jurídica, dentro de uma entidade pública, beleza? Vem para a tela. Então, na desconcentração, a entidade ela se desmembra internamente em órgãos. E olha só mais uma característica aqui importante da desconcentração. Esses órgãos, eles são organizados em hierarquia. Essa é outra característica importante da desconcentração. Hierarquia é o quê? É uma estrutura em que existem chefes e existem subordinados. Existe quem manda e existe quem obedece, ok? Então os órgãos que são criados dentro de uma pessoa jurídica, eles são criados e organizados em uma estrutura hierárquica. Nós temos órgãos que estão acima na cadeia hierárquica, aqueles que definem as diretrizes, as estratégias, né? Aqueles que executam o controle sobre os órgãos subordinados, que são aqueles mais operacionais, aqueles que estão realmente ali no dia a dia, tá? Então uma característica da desconcentração é a presença de hierarquia, ok? Vem para a tela. Aquilo que eu já falei, né, que a desconcentração é uma técnica administrativa para melhorar o desempenho dessa entidade, dessa pessoa jurídica. E o detalhe também, é que a desconcentração ela pode acontecer tanto na administração direta como na administração indireta. Daqui a pouco a gente vai ver isso daqui, né? O que vem a ser a administração direta, o que vem a ser a administração indireta. Mas nós podemos resumir desde já aqui o seguinte, se ela acontece na administração direta, é que ela acontece no âmbito das entidades políticas. Opa! Então acontece desconcentração, né, no âmbito das entidades políticas, no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Já dei esse exemplo, né? A União ela cria internamente vários ministérios. É desconcentração no âmbito de uma entidade política, no âmbito da administração direta dessa entidade política. O mesmo acontece no âmbito dos estados, no âmbito dos municípios. Os estados, eles têm ali as suas secretarias de governo. Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Estadual de Cultura, Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Todas essas secretarias são órgãos internos, né, criados no âmbito de uma entidade política, do estado, né? Elas fazem parte da administração direta deste estado. Nos municípios, a mesma coisa.
Cada município tem aí a sua secretaria municipal de saúde, secretaria municipal de transporte, secretaria municipal de educação. Também são órgãos internos, né, criados dentro de uma entidade política, no caso do município, fazem parte da sua administração direta, ok? Mas a desconcentração também acontece no âmbito da administração indireta. Tá? Quando eu falo administração indireta, eu estou falando das entidades administrativas, ok? Vem aqui para a tela. Administração indireta, eu estou falando de quem, ó? Eu estou falando das entidades administrativas. Então acontece desconcentração dentro das entidades administrativas? Acontece. Né? Quais são as entidades administrativas? Vamos relembrar: as autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. São entidades criadas no âmbito da administração pública com personalidade jurídica própria. E internamente a essas entidades ocorre desconcentração também. Então, lá dentro de uma empresa pública, por exemplo, Caixa Econômica Federal, uma empresa pública federal. Lá dentro da Caixa Econômica Federal existem vários órgãos, né, que a Caixa cria para o quê? Melhorar o seu desempenho. Então, a Caixa, por exemplo, tem lá várias agências, tem várias diretorias, diretoria de crédito, diretoria de governo, né, diretoria, tem auditoria interna, enfim, tem várias diretorias internas, vários departamentos internos que são criados para melhorar o seu desempenho. Então, a criação desses departamentos, a criação dessas diretorias é um exemplo o quê? De desconcentração no âmbito da administração indireta, entidades administrativas. Uma universidade pública, por exemplo, as universidades são geralmente organizadas ou criadas na forma de autarquias ou de fundações públicas. Ou seja, as universidades públicas, elas são entidades administrativas. Entidades possuem personalidade jurídica própria. Elas são uma pessoa jurídica e elas se organizam internamente criando vários órgãos, ok? Organizados em hierarquia para melhorar o seu desempenho. Então, na universidade existe lá uma reitoria e abaixo dessa reitoria existe lá o departamento de graduação, departamento de pós-graduação, por exemplo, que já são órgãos internos, né? Organizados em hierarquia, subordinados à reitoria. Lá abaixo do departamento de graduação, existe o departamento de contabilidade, né, que cuida dos cursos de contabilidade, departamento de administração, departamento de direito, enfim, são departamentos, são órgãos internos também subordinados ao departamento de graduação. E tudo isso, né, a criação desses órgãos, essa desconcentração está acontecendo no âmbito de uma entidade administrativa, de uma autarquia ou de uma fundação pública, tá? Então, pessoal, guardem bem isso daí, ó. A desconcentração, ela pode ocorrer tanto na administração direta como na administração indireta. Vem aqui para a tela. Nós temos algumas classificações aí para a desconcentração, ou seja, critérios que podem ser utilizados para justificar a criação desses órgãos públicos. Primeiro, em razão da matéria. Então, uma entidade ela pode criar órgãos internos, cada um criado especificamente para cuidar de uma matéria específica. Né? Então, cria lá o Ministério da Saúde para cuidar das matérias relacionadas à saúde. Cria o departamento de graduação, lá no âmbito da universidade, para cuidar dos cursos de graduação daquela universidade. Então, são exemplos de criação de órgãos internos e o critério utilizado para a criação desses órgãos é a matéria, ok? Então, cada órgão vai ser especializado em uma determinada matéria. Vem para a tela. Outro critério que pode ser utilizado é a hierarquia, ok? Então, cria lá um departamento, cria uma reitoria que vai comandar toda aquela universidade, né? E aí depois abaixo da reitoria cria o departamento de graduação, departamento de pós-graduação. Então já foram departamentos que foram criados para ficarem subordinados à reitoria. A reitoria ela tinha uma série de atribuições, ela resolveu desconcentrar o exercício dessas atribuições, criou órgãos subordinados a ela, e aí depois dentro de cada um desses departamentos são criados ainda outros departamentos. Então vai criando ali uma cadeia hierárquica.
ok? E a hierarquia também é um critério utilizado para a criação desses órgãos. Saber quem vai ficar subordinado a quem vai mandar, quem vai obedecer, ok? Se é bom eu ter um subordinado, né? Se é melhor eu criar um órgão subordinado ou não, tá? Então a hierarquia também é um critério utilizado para a criação de órgãos públicos. Vem para a tela. E por fim, nós temos a classificação ou critério territorial ou geográfico, que também é utilizado para a criação de órgãos públicos. Então imagine o INSS. O INSS ele cuida da Previdência aí no Brasil inteiro, né? Então ele tem que cuidar das suas atribuições em todo o país. Então ele pode criar lá uma superintendência para criar dos assuntos do INSS, para cuidar dos assuntos do INSS lá na região sul. É um órgão interno do INSS, mas que ele foi criado para cuidar dos assuntos especificamente naquela região. Cria outra superintendência para cuidar dos assuntos do INSS lá na região norte e assim por diante. Então, critério territorial ou geográfico também é utilizado para a criação de órgãos públicos. Beleza, pessoal? Vem para a tela. Então, essa foi a desconcentração, né? Tem a ver aqui com a criação de órgãos. Vamos falar agora da descentralização. Olha aqui, ó. A letrinha-chave é o E. Descentralização tem a ver com a delegação ou distribuição de competências para outras entidades. Olha só, outras entidades. Então, como é que funciona a nossa administração pública? A nossa administração pública ela é toda baseada na Constituição. Então, a Constituição que diz quais são as competências que são atribuídas à União, quais são atribuídas aos estados, quais são atribuídas aos municípios. Depois tem as constituições estaduais, as constituições municipais, que são editadas também com base na Constituição Federal. Então, tudo sai de lá, né? Tudo sai da Constituição. E aí a Constituição ela atribui lá uma série de competências, uma série de responsabilidades para cada uma dessas entidades políticas, ok? E essas entidades políticas, que são aquelas que recebem da Constituição essas atribuições e essas responsabilidades, elas podem exercer essas atribuições e responsabilidades através da desconcentração, que nós já vimos, né? Elas próprias exercendo essas atribuições e essas responsabilidades, mas para isso criando órgãos internos para melhorar o seu desempenho, para melhor se organizar, ou elas podem delegar essas atribuições para outras entidades. Né? E quando a gente fala de outras entidades, estamos falando de outro ente com personalidade jurídica própria. Tá? Então, obviamente, quando permitido também pela Constituição, uma entidade política, ela delega essas suas atribuições ou parte das suas atribuições para uma outra entidade, ou seja, para um outro ente com personalidade jurídica própria, nós estamos falando aqui da descentralização. Ok? Então, descentralização tem a ver com a delegação de atribuições, olha aqui, ó, vem para a tela, para outras entidades. Como nós estamos falando de outra entidade, então nós estamos falando de mais de uma pessoa, ok? Lembra que lá na desconcentração era envolvida apenas uma pessoa jurídica? Aqui na descentralização nós temos mais de uma pessoa, ou seja, mais de uma entidade. Essa outra pessoa pode ser física ou pode ser jurídica, tá? Na maioria das vezes, ela é uma pessoa jurídica, pública ou privada, tá bom, pessoal? Pública ou privada. Mas pode haver também delegação de atribuições para outra pessoa física, tá bom? Então, ó, na descentralização sempre envolve mais de uma pessoa. Vem para a tela. Não há hierarquia, ok? Sempre que nós estivermos falando de entidades diferentes, ok? De dois entes com personalidade jurídica própria, não há hierarquia entre esses entes, entre essas entidades, tá? Essa é uma característica da descentralização, que também a difere da desconcentração. Tá vendo? Vai guardando essas diferençazinhas, né, que são totalmente opostas entre um conceito e outro, porque é isso que cai na prova.
ok? Quanto lá na desconcentração, nós temos que a característica é a ausência a presença de hierarquia, né? Na desconcentração, os órgãos são criados em uma estrutura hierárquica, então na desconcentração existe sim hierarquia. Aqui na descentralização a característica é o contrário, não há hierarquia, porque nós estamos falando da atribuição de responsabilidades para outras pessoas, né? Para outras entidades, e não há hierarquia entre pessoas, entre entidades, entre entes com personalidade jurídica própria, beleza? Vem para a tela. Agora, isso aqui é o que cai bastante, né? As classificações. Tome cuidado, porque essas classificações, elas são bem distintas, e é isso que cai na prova demais, tá? Como que a descentralização ela pode ser feita? Por 3 modos, né? 3 maneiras, 3 espécies. Nós temos a descentralização por serviços, funcional, técnica ou por outorga. Lembrando que isso aqui são todos sinônimos, tá, pessoal? Essa espécie ela pode chamar descentralização por serviços, funcional, técnica ou por outorga. Temos a descentralização por colaboração ou delegação, também são sinônimos, e a descentralização territorial ou geográfica, tá? 3 espécies de descentralização. Vamos ver agora as características de cada uma delas. A primeira é a descentralização por serviços, funcional, técnica ou por outorga. Guardem esses sinônimos aqui, tá, pessoal? Porque pode aparecer na sua prova qualquer uma dessas palavrinhas aqui, tá? Descentralização funcional, ou descentralização técnica, ou descentralização por serviços, ou descentralização por outorga. São sinônimos. Qual é a característica dessa espécie de descentralização? É a criação de entidades da administração indireta. Olha só. Então, as entidades políticas, elas podem promover descentralização, ou seja, delegar atribuições para uma outra entidade, através, como? Da criação de entidades da administração indireta, ó, entidades da administração indireta. Então, os entes políticos, os entes federados, eles podem criar internamente entidades administrativas para desempenhar uma atribuição que lhe foi conferida pela Constituição. Então, por exemplo, lá a Constituição ela diz que compete à União a administração dos aeroportos. Então, a União, para exercer essa atribuição, né, de administrar os aeroportos, ela poderia fazer o quê? Ela poderia lá criar um ministério, né, um órgão interno, um ministério da aviação, por exemplo, e esse ministério seria um órgão da União que seria responsável pela administração dos aeroportos. Aí seria a administração exercendo essa atribuição que a Constituição lhe conferiu de administrar os aeroportos através da desconcentração. Essa seria uma forma de a administração exercer essa atribuição. Outra forma, através da descentralização. Uma descentralização por serviços, por exemplo. A administração poderia criar internamente uma entidade da administração indireta e delegar a essa entidade essa atribuição. Então a União ela poderia criar uma empresa pública, por exemplo, e essa empresa pública, uma entidade da administração indireta, né, uma entidade administrativa. Lembra lá, quais são as entidades administrativas? As autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Então a União cria lá uma empresa pública e transfere para essa empresa pública, para essa entidade da administração indireta, a responsabilidade de administrar os aeroportos do país. Então a União vai e cria a Infraero, por exemplo. A Infraero é uma empresa pública que foi criada através da descentralização por serviços, criada pela União para administrar os aeroportos. Então, quando a União criou a Infraero, ela fez uma descentralização por serviços, funcional, técnica ou por outorga. Transferiu para essa entidade essa atribuição que era do ente político, né, que era da União. Quando a União ela cria uma entidade da administração indireta, ela é como se desse aquela atribuição para essa entidade. Ela abre mão não é a palavra tecnicamente mais correta, né? Mas é a forma mais fácil de entender. É como se a União abrisse mão daquela atribuição e delegasse aquilo tudo para a
aquela entidade que foi criada. Então nós dizemos que na descentralização por serviços ocorre a transferência da titularidade e da execução daquela tarefa. Quando a União criou a Infraero, deu para a Infraero aquela atribuição. Infraero, administrar aeroportos agora é contigo, a bola é sua. Passei para você a titularidade, então todos os direitos, todas as obrigações decorrentes dessa prerrogativa, dessa responsabilidade, são suas. É sua, Infraero, não tem nada mais a ver com isso. Você vai executar essa atividade agora de maneira especializada, de maneira autônoma, sem hierarquia. Olha só, não há hierarquia entre a União e essa entidade que ela criou, da administração indireta, porque a gente viu que a ausência de hierarquia é uma das características da descentralização. Então não há hierarquia entre a União e entre a Infraero. A Infraero vai lá administrar esses aeroportos com autonomia, detendo a titularidade dessa prerrogativa e vai também executar, Vai lá no dia a dia operacionalizar lá os embarques, os desembarques, cobrar a taxa de embarque, organizar o trânsito dos aviões ali nos aeroportos, Então uma forma descentralizada de executar essa atividade, Então essa aqui é uma outra característica importante da descentralização por serviços funcional, técnico ou por outorga. É que acontece a transferência tanto da titularidade como da execução daquele serviço que foi transferido, tá bom? Outra característica importante, coloca aqui na tela pra gente, aqui da descentralização por serviços funcional, técnica ou por outorga, é que ela depende de lei, pessoal? Olha, depende de lei. Como há a transferência da titularidade daquela atribuição, isso também não pode ser feito aí de qualquer forma. Então depende da atuação do Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem que editar uma lei para que haja essa descentralização por serviços, funcional, técnica ou por outorga, para que haja a criação de uma entidade da administração indireta. Então, quando há a criação de uma entidade da administração indireta, ou melhor, para ocorrer a criação de uma entidade da administração indireta, para ocorrer a descentralização de uma determinada responsabilidade para uma entidade da administração indireta, é necessária a edição de uma lei, ok? E aqui lei, pessoal, vem para a tela, aqui é lei em sentido estrito. Então, eu estou falando aqui, de reserva legal. Não é lei em sentido amplo, não é um ato de natureza normativa, não. Então não pode ser um decreto, não pode ser uma resolução, não pode ser uma instrução normativa, não. Tem que ser uma lei em sentido estrito, uma lei aprovada pelo Poder Legislativo, uma lei ordinária, uma lei complementar. Então a descentralização por serviço funcional, técnica ou por outorga depende de lei, ok? Vem para a tela. E outra característica importante deste tipo de descentralização, é o controle finalístico. Olha só, o controle finalístico. Essas entidades da administração indireta que são criadas, elas são criadas com autonomia, para exercer aquela atribuição com autonomia. Não há hierarquia entre a entidade política que criou aquela entidade e a entidade que foi criada. Não há hierarquia. Mas essa entidade política que criou essa entidade da administração indireta, ela ainda continua exercendo um controle sobre essa entidade da administração indireta. Ainda que não exista hierarquia entre elas, a entidade política exerce sim controle sobre a entidade da administração indireta. Mas esse controle, é um controle finalístico, É um controle que também é chamado, vem aqui para a tela, de tutela ou supervisão ministerial. No nosso ordenamento jurídico, lá no Decreto-Lei 200 de 1967, essa tutela ou esse controle finalístico é chamado de supervisão ministerial, que é a entidade política, através dos seus órgãos da administração direta, por exemplo, a União, através dos seus ministérios, exerce
controle finalístico sobre as entidades da administração indireta que foram criadas. Controle finalístico é para quê, pessoal? É apenas para assegurar que aquela entidade que foi criada para administrar os aeroportos, no caso da Infraero, ou se aquela entidade que foi criada para cuidar dos benefícios da Previdência Social, no caso do INSS, se elas estão realmente executando essas atividades. Se elas não estão se desviando dos fins para os quais foram criadas. Então, controle finalístico para assegurar que aquelas entidades realmente estão atuando de modo a atender os fins para os quais foram criadas. Se o INSS está realmente cuidando de benefício previdenciário, se a Infraero está realmente cuidando de administração de aeroportos, né? Se não estão se desviando dos seus fins. Imagina se uma entidade da administração indireta, na época das eleições, começa a ser utilizada ali para fins eleitorais, né, fins pessoais, para beneficiar um político qualquer. Opa, isso é desvio de finalidade. Ela não foi criada para isso, ela foi criada para administrar os aeroportos e não para beneficiar a campanha eleitoral de quem quer que seja. Então, se esse tipo de coisa, ou para evitar que esse tipo de coisa aconteça, é que há esse controle finalístico, né? A entidade política que criou aquela entidade através dos seus órgãos da administração direta, os ministérios, por isso é que é chamado de supervisão ministerial, né, no âmbito federal, mas também nos estados acontece através das secretarias, nos municípios também através das secretarias municipais. É por isso é que as entidades políticas ficam ali de olho nessas entidades da administração indireta exercendo esse controle finalístico. É um controle menos rígido, né? Não há ali um controle no dia a dia, não é longe de ser um controle hierárquico. A administração direta, a entidade política não fica ali revisando todo e qualquer ato que é praticado pela entidade administrativa, não. Ela atua. A entidade administrativa, a entidade de administração indireta, ela atua com autonomia, plena autonomia administrativa, financeira, gerencial. O controle finalístico, ele é realizado ali nas grandes decisões, né? Nas coisas estratégicas. Ele é um controle mais amplo. Tá bom, pessoal? Então, essas são as características aqui dessa espécie de descentralização. Parabéns, concurseiro, por chegar até aqui. Essa jornada que começamos juntos foi só o início da sua preparação. Ao longo dessa playlist, você terá acesso a conteúdos gratuitos e de altíssima qualidade, com o compromisso de te ajudar a dar os primeiros passos rumo à aprovação no seu concurso. Se você deseja se aprofundar ainda mais, nos seus estudos e levar sua preparação para o próximo nível, temos cursos completos que cobrem mais de 300 concursos públicos, todos eles organizados com os melhores professores do mercado. Na nossa plataforma do aluno, você terá acesso a materiais exclusivos, aulas aprofundadas, questões comentadas, revisões, resumos e todo o suporte de uma equipe de professores altamente capacitada. Estamos prontos para te guiar até a sua aprovação. Clica no link da descrição para conhecer todos os benefícios e recursos do nosso curso completo e continue essa jornada rumo à aprovação com direção. Vamos seguir firmes até você conquistar a vaga dos sonhos.